as palavras que dizeis, bem que são de eterna vida. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiver desgasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados um pouquinho, irmão, vamos fazer uma breve reflexão sobre o que nos diz a palavra hoje, que é a mesma palavra que será proclamada amanhã. Olha que Jesus já começa essa celebração, essas leituras, já falando do amor incondicional de Deus. Ele não coloca nenhuma condição para nos amar. E Ele quer que façamos o mesmo. Esse evangelho é um evangelho que mexe muito com a gente, porque ele está no nosso dia a dia. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo aqui. Eu só sei fazer homilia e pregar, dizendo daquilo que eu vivo. Eu estava aqui, nessa igreja, um determinado dia, era um fim de semana, e eu tinha algo muito importante para fazer. Eu ia participar da celebração, e eu estava lá fora, e as coisas estavam em cima da hora. Vinha vindo um senhor de lá para cá, com uma bengala na mão, caminhando com uma certa dificuldade.
E vinha também atrás dele umas moças, pessoas que trabalham por aí, acho que em hospitais. E ele vinha com certa dificuldade, e eu não liguei. Coisa rotineira, você vê alguém caminhando com dificuldade, ou por não estar muito bem fisicamente, ou por estar chapado. Na minha presunção, no meu pecado de presunção, a primeira ideia que me veio foi essa, que ele estava meio mamado. E ele passou, aquelas moças que vinham conversando alegremente, passou por ele também, e não fez nada. Passando do portão, chegando um pouquinho ali na frente, ele caiu. Ele caiu, a muleta caiu por um lado, e aquilo me trouxe à mente exatamente essa leitura aqui, do bom samaritano. Me questionou qual seria a minha ação. Eu ia me comportar como levita, como sacerdote? E aquelas moças se comportaram como os levitas, como os sacerdotes? O sacerdote que tinha a obrigação dele na igreja, mas não justifica. Aí alguma coisa tocou no meu coração e eu peguei e fui lá. Levantei ele, dei a muleta para ele e perguntei o que estava acontecendo. Quando eu me aproximei dele, que peguei ele, ajudei a levantar e dei a muleta, eu percebi que ele não estava bêbado. Aí ele me disse que tinha acabado de receber alta no hospital. Estava caminhando com dificuldade, que ele tinha passado por um procedimento. E estava indo ali para a van, porque ele ligou para alguém e vim pegá-lo na van. Olha como a minha ideia foi totalmente errada sobre ele. Felizmente, Deus tocou no meu coração e eu tive tempo de reparar o meu grande pecado. Fui com ele até a porta da van, liguei para um aplicativo, pegaram ele e levaram. Parece essa situação aqui. Eu poderia agir como sacerdote aqui. Devia ter lá o compromisso, o horário dele, e não quis perder tempo com alguém caído. E vocês sabem, acompanham nas leituras, que os samaritanos são inimigos dos judeus. Eles não se dão bem. E Jesus contou essa parábola já com essa intenção de provocar os irmãos dele judeus. Quem é que deu, quem é o próximo daquele que estava precisando de ajuda? O samaritano. Não sei se vocês notaram, mas no relato, aliás, no começo dessa parábola, como é que ele se refere a essa pessoa que estava deitada, que foi atacada por bandido? Vou ler aqui para vocês, para a gente recordar. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Certo homem. O que isso quer dizer para nós? Que para a gente fazer o bem, para a gente praticar o resumo dos mandamentos, não importa a religião do outro, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é preto, se ele é branco, se ele é do candomblé, não interessa. O importante é que você recebe uma oportunidade, como eu recebi aquele dia, e o Espírito Santo me deu a unção de ir lá e ajudar aquela pessoa. E eu tenho certeza que na vida de todos vocês aqui, já aconteceu muitas coisas, você já teve muitas oportunidades de ajudar, de ser um bom samaritano, e talvez por causa da correria do dia a dia, da situação daquela pessoa, que talvez não seja da mesma classe social que você, talvez seja de outra denominação,
de outro estado, de outro país, você coloca uma série de coisinhas para justificar a sua omissão com relação ao seu irmão, sua irmã. É exatamente essa situação aqui. Jesus não mencionou aqui a nacionalidade do homem que foi assaltado. Não deu nenhuma característica dele. Certa pessoa, certo homem. O nosso próximo é qualquer um desse. Isso é para nós. Fala diretamente para cada um de nós. Nós colocamos, totalmente diferente do Senhor, nós colocamos condições para sermos bonzinhos, para praticar caridade, para cumprir a palavra. Qual é o resumo dos mandamentos que o Senhor dá aqui? Que ele começa logo na primeira leitura. No livro do Deuteronômio, Moisés falou ao povo dizendo: ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nessa lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. E ele diz aqui, na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais. E não é difícil demais. O Senhor não vai nos dar nenhum cargo, nenhuma missão, nenhum encargo que nós não seremos capazes de cumprir. Tudo está dentro da nossa capacidade. Uma vez eu conversando com uma pessoa, e nós falávamos de evangelização. Já contei isso aqui. Aí, ele tinha muita vontade de evangelizar. Ele era protestante. Mas ele queria uma condição primeiro para evangelizar. Naquela época, lá em Itaituba, o carro que aguentava aquela região, e o carro do momento, era D20. E ele estava só esperando Deus dar uma D20 para ele sair por aí evangelizando. Para ele amar, para ele evangelizar, para ele alcançar almas para Deus. Nós não temos que fazer isso, ficar esperando condição para amar. E aí você tem que se questionar quando escutar essas leituras. E aí, Jesus diz para o rapaz, para esse mestre da lei que questionou ele: o que está escrito na lei? Como é que você lê? Como é que você interpreta? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. Esse é o sentido vertical da nossa fé. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, acima até mesmo das pessoas que mais amamos aqui na terra, nossos filhos, esposa, esposo, nossos familiares. Deus está acima de tudo isso. E temos que amar muito mais do que o nosso trabalho, mais do que você faz para os outros. E aí tem a segunda parte desse resumo dos mandamentos, que tem um outro sentido, que é um sentido horizontal. Quando eu olho horizontalmente, nesse contexto aqui, eu estou olhando para o meu irmão. Eu estou olhando para você, estou olhando para o meu semelhante. Quando eu olho para o meu semelhante e tenho a atitude de Jesus para com eles, eu renuncio a mim mesmo, a minhas prioridades, em favor das prioridades daquele irmão. Quem era o irmão? Quem foi o irmão, o mais próximo daquele que foi vítima do ladrão? O samaritano. Ele cumpriu a segunda parte do resumo do mandamento. Ele colocou o irmão
como prioridade. Ele tinha algumas obrigações, certamente, mas priorizou o seu irmão, o seu próximo. Então, o seu próximo não tem identidade, não tem origem, não tem denominação religiosa. É o teu próximo, aquele que você vê na sua frente, que é a imagem do seu Criador, do nosso Criador. Esse é o nosso próximo. Se você sair ali na esquina e você quiser exercitar o seu amor, tem um rapazinho sentado numa cadeira de roda lá no cruzamento da Teotônio Segurado. Normalmente ele está chumbado. Mas você não pode olhar para essas características. Você tem que olhar para ele com o olhar de Jesus. Ele é seu irmão. Ele é nosso irmão. E talvez, para que ele mude de vida, basta que você exercite um pouco do seu amor com ele. E quem sabe ele vai estar caminhando junto conosco aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é a pavimentação da nossa estrada para o céu. Nós temos na nossa essência o amor. O homem, qualquer mulher, qualquer ser humano, só vai ser totalmente feliz o dia que ele renunciar a si mesmo em favor do outro. Aí você se encontra com a sua essência, que é o amor que Deus nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja